Fala, lenda! Eu me chamo Zé Bonner, é uma satisfação estar aqui com vocês mais uma semana para falarmos de música boa, né, galera? Gente, mais uma vez aqui gostaria de agradecer a presença de todos, os novos inscritos, né? A galera que já é antiga e se mantém inscrito aí. Queria muito agradecer vocês. E hoje, em especial, quero mandar um grande beijo, um grande abraço, um grande salve ao meu pai. Meu pai está acompanhando o canal e falou que estava esperando para eu fazer a análise de Eduardo e Mônica. Pai, chegou a nossa hora. Vamos juntos aí, né, galera? Pô, agradecer toda a família aí, minha mãe, minha irmã, meus primos, primas, tios que acompanham o canal aqui, me dão um feedback super legal. Meus amigos, estou sabendo que estou sendo indicado por amigos aí em sala de aula, isso é um prazer absurdo aí, né, galera? E mostra o quanto, pô, a gente é querido aí. Então, muito obrigado, sejam bem-vindos ao Fala Lenda. Hoje, galera, vamos falar provavelmente do casal mais famoso do Brasil, né? Uma espécie de Romeu e Julieta do Brasil. Olha isso, né? Tô comparando Shakespeare ao Renato Russo. Tô dando essa moral aí ao Shakespeare, né? Gente, vamos falar hoje sobre Eduardo e Mônica, a nossa quarta música do álbum, eu acho que é a quarta música, sim. Fiquei um pouco perdido aqui. É a quarta ou a quinta música. Bem, e para começarmos a falar de Eduardo e Mônica, né, a nossa pretensão aqui é derrubarmos ou esclarecermos alguns enigmas que a música apresenta, né? O primeiro, eu acho que é o que todo mundo tem aí, vários vídeos falando sobre isso. Quem tenta impressionar quem na música, né? Eu vou tentar responder essa pergunta, então fica com a gente. A grande frase que as pessoas falam que não faz sentido na música, né? É que o Renato Russo fala, ela era de leão e ele tinha 16. Vou explicar isso também. E a idade de Mônica, vou cravar hoje aqui a idade de Mônica. Qual era a diferença da idade entre Eduardo e Mônica? Também vou cravar aqui, fizemos vários cálculos aqui e provavelmente vamos acertar isso. Então fica com a gente até o final do vídeo para você ver essa resposta, tá, galera? E também para o vídeo ganhar relevância. Bem, galera, vamos lá para a letra, então. Bem, em primeiro lugar, a música começa assim, né? Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração e quem irá dizer que não existe razão? Bem, a gente está vendo que é uma das pegadas do Renato, do Renato Russo, né? Colocar para dialogar a ideia da razão versus o sentimento. E é isso que a música quer trazer ali, né, galera? Quem vai dizer que existe razão nas coisas sentimentais e quem vai dizer que não existe razão? E por que ele começa a música e termina a música falando disso? Porque, na verdade, a gente nota que Eduardo e Mônica era um casal extremamente improvável, né? E que, na verdade, traz umas ideias muito interessantes que são quebradas. Então, nitidamente, Eduardo e Mônica eram um casal que tinham tudo para não dar certo. Como que dá certo? Porque rola amor, porque o amor vai nascer, vai florescer entre esse casal e é esse amor, né, que vai dar essa liga para que eles se mantenham juntos. Esperamos que até hoje, né? Bem, ele começa assim. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Perceba que, apesar, né, do eu lírico, o que está narrando ali, ele parecer estar muito próximo do casal o tempo todo. Vocês vão ver que o Renato Russo ele era muito próximo desse casal. Ele está pegando informação de alguém. Alguém está trazendo informação para ele. E quem está trazendo essa informação para ele são os amigos da Mônica. Então parece que o Renato ele era amigo do Eduardo. Então ele fala, ó, o Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas eram. Ele parece estar narrando isso. Enquanto a Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Então, é uma narrativa de um casal que ainda não se juntou, né? Isso é muito interessante. Vai acontecer ao longo da música. Eu tenho uma pista aqui legal. Espero que vocês, né, gostem. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Um carinha do cursinho do Eduardo que diz, tem uma festa legal e a gente quer se divertir.
quem é esse carinha do cursinho do Eduardo? Para mim é o Renato Russo. Nitidamente ali, né, a gente nota que a segunda estrofe, o Renato ele era mais próximo do Eduardo, e ali esse carinha do cursinho do Eduardo, para mim, é o Renato. Né? Eles eram amigos do cursinho. Isso é uma pista também muito interessante. O Eduardo estava fazendo cursinho. Qual cursinho? Provavelmente cursinho pré-vestibular. Tá? Isso é uma dica aí. Tem uma festa legal e a gente quer se divertir, né? E aí rola. Festa estranha com gente esquisita. Renato Russo. Essa frase é do Renato Russo. Ele que falou isso. Festa estranha com gente esquisita, não tem como. Eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boyzinho que tentava impressionar. Perceba que é aí que eu tava falando, né? Parece, na construção dessa frase, que a Mônica, que o Eduardo tá tentando impressionar a Mônica bebendo muito. Só que a ideia que fica clara ali pra mim é que, na verdade, quem tá tentando impressionar é a Mônica. A Mônica tá tentando impressionar o Eduardo. E aí ficaria melhor esse texto assim, ó, sobre o boyzinho que ela tentava impressionar. Zé, mas de onde tu tirou isso? Segue a música. E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir pra casa. É quase 2, eu vou me ferrar. O Eduardo, galera, ele tá bêbado, completamente sem controle, e ele tá com medo de chegar em casa tarde e levar uma bronca dos pais. Então ele não tá tentando impressionar ninguém, mas a Mônica sim. A Mônica gostou dele e ela tá tentando fazer algumas coisas para impressionar ele. Tá começando a nascer um querer partindo dela. Então essa é a primeira enigma nossa aí que está sendo apresentado. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. A gente percebe, né, que a Mônica, por ser mais velha, ela quer fazer uma parada mais madura. A Mônica, galera, ela representa a maturidade, enquanto o Eduardo nitidamente representa uma lógica juvenil, né? Uma lógica completamente ali, até um pouco inocente, né? Ele quer se encontrar ali com a menina numa lanchonete, mas a Mônica quer assistir o filme. Ela tem uma referência, ela quer assistir o filme popular do Godard, né? Então ela quer assistir aquilo, né? Ela tem gostos mais sofisticados. E o mais maneiro, a Mônica tá andando de moto e o Eduardo tá de bicicleta, ele chama ali, né, camelo. Então a gente nota que nessa música há uma quebra de paradigma. Normalmente, naquele relacionamento mais clássico que você deve conhecer, o homem é mais velho, o homem tem a moto, né? A menina que normalmente ela tá a pé e tudo mais. Então a gente nota que também há uma crítica a essa sociedade, né? Dentro desse perfil clássico do homem que manda, né? E a mulher tal, enfim, a mulher ser mais ali jovem, etc. E a Mônica tá com o cabelo pintado. Ela pintou o cabelo ali, fez mechas, provavelmente rosa, como tá na moda aí, né? Ela fez isso, e isso obviamente quebra um pouco todo do que era esperado pelo Eduardo. Seguindo, Eduardo e Mônica eram nada parecido. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. Aí vem a parte que o pessoal pira, né? Que fala que, pô, Renato, que frase é essa? Gente, os leoninos, eles normalmente são pessoas extremamente focadas, eles são pessoas extremamente dedicadas, né? Extremamente cartesianas, e eu acho que isso é interessante. E são pessoas muito difíceis de se envolver em relacionamento, principalmente de se apaixonar. E ali eu acho que ele tá falando, ela era de Leão, ele tá dando uma característica importante do signo, né? Mandar aqui um abraço pro meu amigo Thiago Feitosa, que conhece tudo de signo. E ele tinha 16, ressaltando a idade dele, um garoto, basicamente. E ela já estava fazendo medicina e já falava alemão. Galera, olha o nível da Mônica, né? E ele ainda nas aulinhas de inglês. O cursinho que a gente falou lá atrás reforça a ideia do Renato Russo. O Renato Russo fez curso de inglês, né?
enfim, o Eduardo também, né? Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus. Aqui a gente estava, né, até debatendo, eu e Gabriel. Bauhaus é uma banda e também é uma escola de arquitetura, né? Que fala sobre a simplicidade. Se eu não me engano, Bauhaus é isso. Fala da simplicidade e tudo mais. Van Gogh, arte, né? Dos Mutantes, de Caetano Veloso e Rimbaud, né? Que é um poeta descoberto em 5 minutos. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Nota também, galera, que o Eduardo ele representa uma lógica muito simplista, né? Muito humilde, um cara caseiro, uma coisa bem menos explosiva do que parece ser a Mônica, né? O cara tá jogando futebol de botão com o avô, tá assistindo novela, uma coisa muito mais simples. Isso o tempo todo parece ser destacado quando o Renato Russo fala do Eduardo. Diferente da Mônica, que quando ele fala da Mônica, ele normalmente traz referências culturais, né? Uma sofisticação muito maior, uma pessoa mais rebuscada e tal. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda estava no esquema escola, cinema, clube, televisão. Mais uma vez, né? A gente mostra meio que a Mônica ensinando as coisas para o Eduardo, uma coisa meio de ajudar ele a ganhar bagagem, a amadurecer, e as diferenças entre eles parece que elas vão sendo amenizadas. E aí a gente começa a ver que não há mais uma diferença, e sim uma lógica de complementaridade. Isso é muito interessante. No final ali da música, eles estão se complementando. Ou seja, o que era diferente ou o que tinha diferença, a relação, o dia a dia, o cotidiano, vai criando laços, eles vão trocando as suas experiências e aí eles começam a ter uma lógica de completude. Muito lindo isso, né? E mesmo com tudo diferente, veio mesmo de repente uma vontade de se ver e os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha que ser. É isso que eu acabei de falar, né? E Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava para o Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água. Meu irmão, a Mônica sabia tudo. Tudo que tu imaginar. A garota, ela sabia. E isso me faz uma referência muito interessante de todas as mulheres que o Renato Russo traz nas músicas dele. Ele normalmente bota essas mulheres como uma espécie de deusas gregas, né? E aí a gente poderia estar falando de várias deusas aqui, mas são mulheres extremamente maravilhosas, encantadoras, que é o caso da Mônica. Eu particularmente sou apaixonado, ela é meu crush, assim, preferido, né? Só perde para Angela Merkel. Mas eu tenho muita paixão pela Mônica, pela a bagagem, né? Pô, ela deve ser uma pessoa maravilhosa. E aí ele segue. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E rola um não na música que é sensacional, né? E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. Para tudo, galera. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. Vamos descobrir a diferença de idade entre os dois? Tá pronto? Pode ser um pouco chocante, hein, galera? Mas vamos lá. Lembra que a gente falou aqui, né, que ela fazia medicina. Bem, medicina é aquela faculdade que tem 6 meses, aí depois você vai fazer, né, alguns aprimoramentos e tudo mais, né? A lógica de estar já realizando algumas atuações em hospitais e tudo mais. Então, assim, a gente calculou aqui mais ou menos que a diferença, para alguém se formar em medicina, né? Leva uns 10 anos. Uns 10 anos. E ele passou no vestibular quando ela se formou em medicina. Então, a gente está pensando aqui que ele deve ter 18 anos e ela deve ter uns 28 anos. Então, a diferença entre Eduardo e Mônica são 10 anos. E aí você entende que quando ele tinha, né, 16 anos, lá no início da música, obviamente você está vendo a cronologia da música, né, o tempo está passando, ela tinha 26 anos. Então, uma garota extremamente madura, já tinha moto, já era mais independente, enquanto o Eduardo ainda estava naquele esquema, né? Escola, cinema, clube, televisão, né? E aí segue a música. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela.
e vice-versa, que nem feijão com arroz. É a hora que eu te falei, ó. As diferenças entre Eduardo e Mônica vão se tornar, né, na verdade, um baita ingrediente para que eles pudessem se completar e formar uma lógica de casal quase perfeito. Não existe casal perfeito, mas existe um casal quase perfeito. Eduardo e Mônica, eu acho que é um pouco disso, né? Construíram uma casa há uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. E aí, isso é muito interessante também, né? Você nota que o eu lírico, ele tá narrando a música, né, a história, e ele tá o tempo todo presente ali, né? E ele mostra uma lógica de superação, uma coisa meio heróica, né? Um heroísmo cristão que existe nessa música, que é a ideia de superar barreiras, de superar dificuldades. Isso é muito legal na pegada que o Renato Russo tem. É sensacional essa característica. Eduardo e Mônica voltaram para Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. Como assim? O filho é só do Eduardo? Claro que não, o filho é dos dois, eles falam isso, né? Os gêmeos cresceram. E por que fala o filhinho do Eduardo tá de recuperação? Porque o Eduardo, ele é o não leonino, ele é o não focado. Então, ele associa que o Eduardo era o cara que não levava as coisas tão a sério. Então, o filho que ficou de recuperação, ele tem as características do pai. E o outro gêmeo que passou direto tem as características da mãe. Sensacional, né? E ele termina a música de forma plena. E quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão, né? São perguntas ali. Bem, e Renato Russo termina de forma plena, como terminou todas as suas outras músicas, né, galera? Gente, queria agradecer muito vocês, agradecer o grande carinho, agradecer meu pai, espero que o senhor tenha assistido até aqui, tá, pai? E fiquem bem. Semana que vem a gente volta com mais música boa. Força sempre. Valeu!